Boa noite, 9 de outubro de 2020. Hoje temos o tema materialização. Materialização envolve ectoplasmia, envolve idioplastia, então é formação de matéria, a partir de matéria mais etérica, a matéria mais tangível. Então o tema vai ser bem interessante. Tem a ver com aparições, tem a ver com aportes, que é aparecimento de objetos, objetos que atravessam a parede, desmaterialização e rematerialização. Tem a ver com endoportes, que tem a ver mais com a magia, ou a magia negra mesmo, a aparição de objetos dentro do corpo de pessoas. Está mais ligado ao voodoo, a bruxaria e ocultismo e temas correlatos. E a questão também do paranormal, materialização, desmaterialização, matéria e energia, transição de matéria e energia. São temas, a materialização de consciências, ou espíritos ou almas. Então é por aí. Vários psiquistas famosos da antiguidade e alguns mais recentes também trabalhavam com isso. Inclusive eu encomendei 2 livros, um de 1920 da França e um mais atual aqui no Brasil, o pessoal que trabalha em Foz do Iguaçu com materialização, com ectoplasmia. Aqui nós temos o Ectolab, que é o laboratório de ectoplasmia. Tu deveria conhecer, bem interessante. Lá em Foz do Iguaçu. Lá no CAEC, Centro de Altos Estudos da Consciência, do professor Valdo Vieira. Então, materialização 1, depois nós teremos sequência futuramente. Não digo que isso é possível, digo, isso é real. Então, Sir William Crookes, para quem nunca ouviu falar, foi quem inventou raios catódicos, os raios da televisão antiga, aquelas televisões de tubo, e a descobridor do Thales e da matéria radiante. E durante 3 anos ele estudou o espírito de Cat King, filha do famoso John King pirata. Durante 3 anos, medindo, fotografando, fotografias com magnésio, e através de aparelho. Ele e outros, Sherenk-Notes e outros também. Então, o que é a materialização? É um fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Então, quando se fala em mediunismo, o mediunismo tem em todas as religiões. Tem no catolicismo, tem no evangelismo, tem na Umbanda, tem no budismo. Todas as religiões têm médios ou intermediários. Então, tem efeitos físicos, efeitos inteligentes, e que na parapsicologia se chama cinéticos, psigama, psicapa e psiteta, os sinons ligados aos chamados mortos, entre aspas. As ações envolvidas pelos efeitos dessa mediunidade afetam o ambiente material. Por isso são denominados de efeitos físicos. Aqui eu abro um pequeno parênteses quando se fala, por exemplo, transcomunicação instrumental. Aqui é mediúnica, mas tem instrumental. A princípio precisa um médio de efeitos físicos, mas já se fala em transcomunicação mesmo independente de ter o médio de efeitos físicos ou não. Que o plano de lá trabalha diretamente através da física transcendental e da química transcendental. Ou paranormal, um termo que está sendo evitado hoje em dia, seria extrafísico. Né? Os fenômenos de efeitos físicos resultam da ação dos espíritos, das consciências, das almas, sobre os... O que está ali? Os fluidos. Então, quando se fala em fluido, pode ser tanto gasoso quanto líquido. A água, por exemplo, é um fluido. O gás também é um fluido. Até chegar a produzir resultados perceptíveis no mundo material. Os efeitos dessa mediunidade são percebidos por qualquer pessoa que os possa presenciar. O efeito físico é o resultado da combinação dos fluidos do espírito, que pode ser encarnado ou desencarnado. Se tu falar do ectoplasma em si, que ecto é fora, é uma substância que está dentro das células, mas que nas experiências de ectoplasmia, de materialização, ele se projeta no ambiente externo do médio. E os fluidos do ambiente. Então tem o ecto, tem o fitoectoplasma, que é dos vegetais, tem o zooectoplasma, que é dos animais, o antropo, que é dos homens, e do próprio ambiente também. Existe todos eles cedem esse tipo de plasma. É o quarto estado da matéria. Um abraço, Claudecir Silva. Tawane de Lima. Então, sólido, líquido, gasoso e plasma seria o quarto estado. Com esses 3 elementos, o espírito gera o fenômeno, o anima, por isso que o termo ânima em grego, que dá origem à alma, é aquilo que anima o corpo, né? O corpo em si ele não tem vida, ele depende do espírito para ter vida.
controlado pelo Anime cansaço. também vem disso. De animação. Anime? Animação vem de anima, né? Isso. Anime vem de animação. Porque são coisas animadas. Animados. Tipo desenho animado também, né? Vem disso mesmo. É o que dá vida, né? Por isso que no grego é sopro, pneuma em grego e ruach no hebraico também significa sopro. É comparado a vela, sopro, a vento. A Bíblia mesmo diz, né? Não sabe de onde vem para onde vai. Também conhecido então como ectoplasmia. Materialização, ectoplasmia, idioplastia, tem vários termos que significam a mesma coisa. O vocábulo ectoplasmia foi criado por Charles Richer. Passa a definir com mais precisão que o termo materialização a formação de objetos e pessoas em ambiente apropriado, às expensas da substância específica doada pelos sensíveis ou médios, ectoplasma. Dr. Jorge André. Esse cara ainda é vivo, ele é psicólogo, vários livros, tem 90 e poucos anos, é uma sumidade. E o Charles Richer é um cientista francês, ganhador do prêmio Nobel por algumas pesquisas em medicina, criador da metapsíquica e do termo também ectoplasmia também. Ele e o barão Schrenck-Notzing. O alemão lá. Tipos de materialização. Invisível, comprovação através de movimentos de objetos, confirmada pela fotografia. Aqui tem inclusive fotografia de pensamento ou de formas mentais. Então, tem algumas pessoas sem capacidade de fotografar pensamentos. E às vezes nas fotografias aparecem espectros também. A materialização visível e tangível, somente parcial e incompleta. Geralmente cabeça e tronco. Eu já vi ou mão, pés. Eu vi umas fotografias, tem uns que são meio sinistros. Tem uns espectros que aparecem. Inclusive tem alguns sites no YouTube que mostram, e a maioria eles dão explicação, isso foi montado, foi truque, hoax em inglês, né? Só que tem 10% eles dizem, não tem uma explicação, então provavelmente é espiritual quando eles dizem que não tem explicação. É que nem disco voador, eles não conseguem explicar. Quando eu era pequeno, eu lembro de ter visto no YouTube um vídeo que depois não fui pesquisar mais, mas ele me marcou bastante, que é de uma manifestação numa casa lá que Numa inclusive escada? numa casa lá começou a apagar a luz, fazer uns barulhos estranhos e no momento começou a descer sangue dos olhos de uma imagem de Jesus Cristo. Daí Aí tem psicocinese e poltergeist também, né? isso. O espírito brincalhão. Depois que eu fui descobrir que o nome disso era poltergeist, que a gente já falou aqui, né? Só que eu lembro quando espírito, polter é brincalhão. Só que imagina só, uma criança vendo aquilo pela primeira vez é um baque, né? É um baque. Teve até filme hollywoodiano, tudo. Uhum. Se bem que os filmes eles sempre exageram, né? Tem uma série que passa na Sony, não lembro qual canal, que passa sobre também Casas Assombradas. Aqui um abraço lá pro Rafael Monsoni. Rafael Monsoni. O Rafael. O Monsoni fez um comentário aqui, vamos ver. Aqui. Boa noite, Dr. Flávio Haller. Aqui. Formas Pensamento, isso. Wagner Borges, esse cara é muito bom também, lá do Rio de Janeiro. Uhum. É um cara que explica de maneira bem simples, ele é bem brincalhão, ele até deu uma emagrecida. Ele teve não sei se foi infarto, derrame, e ele deu uma emagrecida boa. É um cara fora de série. E ele explica, ele estuda budismo, estuda várias coisas. Ele não tem uma religião propriamente, ele estuda tudo. A gente também procura estudar de tudo um pouco. Inclusive a gente traz vídeos católicos, vídeos evangélicos. A gente respeita todas as religiões. A gente já trouxe slides aqui escritos por católicos, slides escritos por evangélicos. Que todos trazem um pouquinho da verdade, né? Como dizia, né? Ninguém é dono da verdade. E outra, ninguém tão inteligente que não tem o que aprender e nem ninguém é tão burro que não tem o que ensinar. Que não tem o que ensinar. A gente aprende lições importantes da vida, até talvez daquele morador de rua que a gente passa, a gente vê lá. E até de crianças também, né? Sim. Muitas vezes as crianças têm mais evolução, são bem mais antigas do que nós. Né? Sim. Para quem não aceita a questão da reencarnação, começa a analisar a inteligência de uma criança hoje em dia, que eles praticamente mexem qualquer aparelho. Então eles têm ou por idade, ou por anos e anos, e alguns meses estão vindo de fora mesmo.
É indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais de meditação de ordem superior. Então, várias pessoas concentrando. É a ideia original da eclésia, né? A sociedade, agrupamento de pessoas e concentração mental. Então, preparação do ambiente. Do lado da espiritualidade, é preparado bem antes, horas antes, praticamente um dia antes, muitas vezes. Depende do tipo. Ah, a preparação é demorada, então. Se tu pegar, por exemplo, Arthur Luiz, Rio de Janeiro, onde são feitas cirurgias espirituais, é pelo menos 2, 3 horas antes. Né? Tem a ionização da atmosfera, destruição de lavas mentais, Pois é, o que seriam isso, Flávio? miasmas, né? É as aqueles larvas. pensamentos negativos, é chamado pato pensenes. Formas pensamento negativo. Isso aqui. Por exemplo, se tu tá com raiva de uma pessoa, para quem tem evidência, é como se fosse um raio. Tem pessoas que veem Ah, e sim, direcionado para aquela pessoa. Isso Que nem seria aquela uma, experiência da água lá. Eu odeio essa pessoa e na gota d'água aparece a pessoa ali. isso seria uma larva mental, no caso. É. Que chama miasmas, né? São pensamentos destruidores mesmo. E isso aí tu vai ver na Quimbanda, na magia negra, no voodoo. Mais Uma o coisa trabalho de... que eu achei interessante que tu falou é que eu estava vendo uma animação que ela tem algumas. Nos Tem desenhos tu deve ver isso aí bastante. tava vendo uma animação que ela, querendo ou não, ela fala muito da questão espiritual, que é o desenho do Avatar. Tem muitas referências ao budismo, às E vai ter religiões. o Avatar 2 agora. Exatamente. Não é o filme Avatar, é o Ah, tá. desenho Avatar. Uhum. E é interessante que tem um dos personagens que no início ele era um vilão e ele podia produzir E fogo. o filme não é baseado no desenho? Não, não. Ele era um vilão, ele O podia Cameron produzir. buscou onde, será? Ele é um vilão, ele poderia produzir fogo com a força do ódio dele. Só que em dado momento, ele ele pulou pro lado certo. Tu te pro lembra lado que é estranho o filme? Lembro. Pessoas que produzem fogo para pirogênese, Sim. provavelmente Aham. é por aí mesmo. E depois que esse personagem que ele deixou o lado ruim e foi pro lado bom, ele perdeu o poder de produzir fogo. Qual foi a explicação que foi dada? Porque ele perdeu o contato com o motor daquilo, que era o ódio. Então o que ele teve que fazer? Para ele produzir fogo de novo, ele teve que fazer toda uma mudança espiritual nele, para O entrar Doutor novamente em Estranho também, contato. através da ponta dos dedos, eles produziam coisas Exatamente. também. Ele teve que fazer uma nova conexão, só que através dos motivos bons. Ele voltou a produzir fogo, mas não mais pelo ódio, mas pela sensação de proteção, de ajudar o mundo, de paz. Tu quer ver essa questão larvas mentais? Estuda a história, busca no YouTube São Cipriano. Ele era um bruxo, um feiticeiro, depois acabou virando santo católico. Aí ele começou a se voltar pro lado do bem, virou santo depois. E ele é contemporâneo da bruxa de Évora, Portugal, 1290 por aí. Lembrando esse avatar. Tem o livro de São Cipriano, que é famoso. O avatar que eu estou falando não é o avatar lá Do filme. de ficção científica. Mas tem um filme dessa animação Avatar chamado O Último Mestre do Ar. Ele foi baseado nesse desenho. Mas o Avatar filme, de certa forma, tu pega, por exemplo, Jesus. Ele é um avatar. Então é a mesma questão. Ele teve que habitar um corpo humano, sendo um espírito de luz, um espírito superior. Exatamente. O que a gente chama anjo, né? O católico chama anjo. Exatamente. É algo. É nesse sentido também. Quando a gente fala, por exemplo, Metatron, Jesus, Miguel, eles são arcanjos, são anjos de alta hierarquia. Entre a divindade e nós estão eles, né? Entre nós e a divindade, no caso. E são milhões, né? Não são poucos, não, são milhões. Nós somos crianças ainda, tem seres bem mais antigos. Inclusive, em relação a Carrie, eu tenho o livro dela. Carrie é estranho. É do Stephen King, meu escritor favorito. Ah, é dele mesmo? É dele? Isolamento do local das sessões, pelo menos 20 metros. Sim. Um círculo de amigos. Diamis. O que é isso? Não sei. Local das sessões num círculo de ames ou menos 20 metros. Talvez eu conheça por algum outro nome. Se fosse francês, seria amigos, amis. Deixa eu ver. Vou dar uma pesquisada aqui. Vamos ver o que é o ciclo de ames. Porque tem aquele círculo dos esotéricos, né? Tem o ciclo de transmutação também, mas eu acho que é diferente. Vamos ver. Como tem no desenho aquelas cúpulas protetoras, talvez tenha a ver com isso.
É uma cúpula protetora. O próprio Valdo falava que tu podia fazer isso na tua casa, num prédio, ou até num bairro, para não permitir, né, entrar nada negativo. É um ciclo de proteção, acredito que seja isso. É porque toda casa, toda igreja tem essa proteção. Tem algumas que entram, tu pega um neopentecostal, por exemplo, entidades negativas entram. Agora, dificilmente numa casa espírita, alguma coisa assim, as pessoas vão cair e desmaiar. Porque né, eles não são permitidos entrar. E em muitas igrejas evangélicas eles entram. Até por desconhecimento mesmo os chamados pastores, nem sempre eles têm conhecimento. Eu pesquisei aqui da o círculo de espiritualidade. Ames, o Google não encontrou nada, ele reconheceu como círculo de amigos, ele Ah, corrigiu. então tá em francês ali. É. Amis, amigos. Eles misturaram ali os idiomas. Talvez tenha sido traduzido de algum outro idioma. Ionização da atmosfera. Então, o íon é a partícula com carga positiva ou negativa, né? É um Sim. processo químico mediante o qual se produz íons, por exemplo, sódio, potássio, cálcio, Sim. espécies químicas eletricamente carregadas pela perda ou ganho de elétrons, a partir de átomos ou moléculas neutras. Eu sempre achei estranho que ganhar elétrons era reduzir e perder elétrons era oxidar. Tá Sim. certo, né? Parece meio paradoxal, mas é isso mesmo. Possibilita a combinação de recursos elétricos e magnéticos. Sempre está ligado ao eletromagnetismo, por isso se fala de eletromagnetismo. Hoje se busca uma teoria do campo unificado. Eletromagnético, forças nucleares fortes, fracas e forças gravitacionais. Alguma que interage, em inglês é TOI, teoria do campo unificado, Theory of Everything, né? Só confirmando, sim, aqui, ó, só para confirmar. A Que eu mesa lembro disso nas minhas aulas de química inorgânica. Eu também fiz esse mesmo questionamento. A oxidação, ganhar e reduzir. A oxidação ocorre quando o elemento ele perde elétrons, oxidar né? é perder elétrons. Que é enferrujar, né? Traduzindo é enferrujar. Sim. Quando se fala envelhecer é oxidar. Que geralmente eu brinco que envelhecer é oxidar e perder água, né? É desidratar e oxidar. Geralmente a oxidação ela ocorre muito em meio úmido, em meio que a presença de água. Por isso que é muito comum o ferro ficar com aquela aparência, geralmente por causa do oxigênio. Aí a pessoa, tá, mas o ferro, mas nós temos ferro dentro de nós. Dentro das hemácias tem ferro. Então a gente oxida também. Não é só a barra de metal que oxida. Sim. Ou enferruja, né? Inclusive, é até interessante que isso me lembrou que uma vez eu vi um filme do X-Men onde o Magneto ele conseguiu levar uma pessoa a óbito manipulando o ferro da pessoa. Ele fez o ferro sair para fora porque pode não parecer. Às vezes a gente estranha isso, mas o mesmo ferro que tem no nosso corpo, ele não muda, não é muito diferente dos átomos de ferro que a gente encontra debaixo da Terra. Só que eles estão, claro, em condições diferentes, né? Eu estava vendo uma série em francês do Hospital da Nina. A Nina é uma enfermeira que quer ser médica. E aí eles pegaram um caso daqueles que tu falou, do cara que produzia dentro do intestino, produzia e ficava alcoolizado com a própria produção. Sim. É uma cena bem rara, foi interessante. Exatamente. Tem menos de 100 casos no mundo documentados, se não me engano. Que nem a diabetes insípidos, né? Também teve E esse caso, teve um caso de uma mulher que ela foi presa embriagada nos Estados Unidos por causa disso. Ela só tinha comido macarrão. E ela foi presa embriagada porque... Inclusive eles fizeram esse teste. Começou a comer e iam medindo até chegar a 10, 20. E ela passou no bafômetro. Só que ela conseguiu provar, não, mas eu não fiz nada. Foi então que os médicos eles avaliaram, estudaram e descobriram que ela tinha essa doença raríssima. Mas se for no trânsito é difícil ela provar que não estava... que não era de bebida alcoólica. Porque o efeito é o mesmo, né? Só que a produção interna. A condensação do oxigênio. Condensação também é chamada de liquefação. Tá certo aqui. Sim. É o processo inverso da vaporização. Ah, tá, porque o vapor se condensou, tá certo. E condensando mais vira gelo. No caso da água, né? Isso. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E essa mudança de estado físico acontece quando o vapor é resfriado, ou seja, quando retiramos calor de uma determinada massa de vapor. Exatamente. Por isso que existem os condensadores e sistemas industriais, que o objetivo deles é resfriar o vapor. Mas isso acontece no ar-condicionado, na geladeira também, né?
Sim, sim. Por isso que sai aquela aguinha lá. Aham. E quando é do sólido direto para o vapor, é o gelo seco, por exemplo. Destruição das larvas. Aparelhos elétricos da espiritualidade, então daí tu está falando em físicos e químicos da espiritualidade, que eram físicos e químicos aqui na Terra. Tu continua com a mesma profissão do outro lado. Tu só perde o corpo físico. Visam eliminar a possibilidade de contaminação do ectoplasma no médio por ação de elementos microbianos. Por isso que a gente fala em cidades astrais, de hospitais astrais. O que tem aqui tem lá. Na verdade, aqui é cópia de lá, né? O que muitas vezes me faz pensar a Só comida que diferença. não tem. Tem É, algumas coisas que parecem ser comida, o que mas não faz tem pensar a assim. diferença de nível que esses grandes pensadores eles tinham da época deles para o que a gente tem hoje. É, isso aí são É, 100 anos atrás, a é. maioria desses casos. Aristóteles, ele Aí são fez. 2000 anos, 3000 anos. Aristóteles ele lançou tratados sobre ética, sobre poética, sobre Isso. ciência, sobre tudo, contribuiu em todas as áreas, né? Então, por isso que eu Eles tinham uma sempre, visão bem mais eu volta e meia eu discuto, holística, é o termo que eles volta e usam. meia eu entrava em, não briga, né? Mas em debate com colegas meus que eles não viam a Embora ele fosse filosofia. terraplanista, mas é complicado naquela época. Eram poucos que tinham. Era o Sim, sim. Eratóstenes, tinha alguns que já sabiam que a Terra era redonda. Exatamente, os mais evoluídos, né, na É. época. Mas eu acho, por isso que eu sempre falo, eu de vez em quando entrava em contenda com colegas meus acerca da filosofia, porque muitos deles, claro, a gente tá num ambiente que o foco é as exatas, e muitas vezes a pessoa não consegue associar a importância da filosofia. Mas a filosofia foi o pontapé inicial da ciência. Se não tivesse tido a filosofia, Mas mesmo exata, tem Pascal, tem Leibniz. exatamente, exatamente. Né? Só que tem muita gente que, mesmo nessas áreas, não tem muito essa visão. Daí eu falo, não tem como tu estar na área, por exemplo, da química e tu menosprezar a filosofia, porque Demócrito era filósofo, né? E foi uma das primeiras pessoas que começou Era a... atomista, né, irmão? Exatamente. Mas ele foi uma das primeiras pessoas que começou a levantar as E discussões, lembrando que né? até 1500 eles acreditavam que o átomo era indivisível, né? Até conseguirem fazer a Sim. bomba atômica. E aí levou mais 300 anos, pelo menos. 300 a 400 anos. Então, aparelhos aliás da espiritualidade. Possibilidade de contaminação do ectoplasma do médio por ação de elementos microbianos. Eliminação, né? É como fazer mesmo a desinfecção mesmo. Quando se fala, por exemplo, cirurgia espiritual, as pessoas sentem cheiro de éter, de álcool, porque é usado mesmo para limpar o ambiente. Além da questão de evitar sangramento. Tu passou direto ali? Não, é o mesmo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, é um dos 14 da série André Luiz, que o André Luiz é o mesmo Carlos Chagas, para quem não sabe, aquele cara que descobriu o mal de Chagas. Até o filme Nosso Lar é muito interessante, conta essa transição aí, quando ele passou de um cara mais materialista para um médico espiritualista. Até chamavam ele, porque tu é suicida, suicida. Tá, suicida pra quê? Ué, tu não fumava, não bebia, não deixa de ser uma forma de suicídio inconsciente, né? Ou semiconsciente. Descreve o ectoplasma como uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. Primeiro ele é vaporoso, aí ele vai ficando tipo uma gelatina até conseguir se solidificar. Prossegue explicando que está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica ou quintessenciada, que era chamado éter lá na antiguidade. Lá. Assim como produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. Então, o perispírito, porque está entre o espírito e o corpo. Mas só um adendo aqui, a gente não pode confundir esse éter que era abordado. Não tem nada a ver com o éter da química. Porque aqui hoje em dia, se a gente pesquisar éter em química, existe aqui o éter. Sanso chamava caixa, ou fluido universal. É o fluido universal. Exatamente. Só que muita gente confunde, mas tem diferença entre o éter que era abordado pela filosofia, juntamente com os elementos do éter. E o éter químico é do século XIX, XVIII, né? É mais Até ali eles nem sabiam que existia. Aliás, foi um dos primeiros. Provavelmente já sabiam, mas não tinham os conceitos elaborados. Foram um dos primeiros anestésicos, né, o éter. Sim. Depois do álcool, claro. Né? O primeiro mesmo foi o álcool. Seja cerveja, vinho. Um dos ácidos mais antigos que tem é o vitriol, que é o ácido sulfúrico. Tá, mas o vitriol também é uma sigla na maçonaria.
Ah, não, mas o vitriol É uma palavra em latim, é, não lembro agora. em alquimia, Veritas alguma coisa. os antigos alquimistas eles usavam o termo vitriol para se referir ao ácido sulfúrico. A não ser que os maçônicos indiretamente falavam na. Pode ser. Talvez eles pegaram, E muitos alquimistas eram maçônicos, Rosa talvez Cruz eles, também. pode ter acontecido também de o seguinte, a pessoa ela ser alquimista e depois ter levado para a maçonaria o termo. Pode ser. O próprio Newton era alquimista. Era físico e alquimista. Então o filtro do corpo, não somente o homem, mas a todas as formas da natureza. Tu pega, por exemplo, o espírito, ele é energia, e o corpo ele é mais denso. Seria uma energia condensada, o espírito seria mais descondensado. Então entre um e outro teria que ter uma matéria intermediária, que tem vários nomes, esse aí é um dos nomes. Tem mais de 48 nomes. O médium, média medianeiro. O médium antigamente era chamado sacerdote, era chamado bruxo, bruxa, feiticeiro, tinha vários termos para médium. Em transe, fornece o ectoplasma necessário para o fenômeno. Isso aqui é interessante, porque teve uma única média, a Madame Esperance de França, que ela conseguia fazer materialização e ela acordada. É o único caso na história. A maioria dos médios dorme, então em transe, para poder exceder esse ectoplasma. Porque ele sai do próprio corpo do médio. Inclusive há casos de perda de líquido, de emagrecimento, inclusive um livro do Aksakov, um caso de desmaterialização, que o pé da pessoa começou a desaparecer do médio. Tu começa a doar tanto ectoplasma que a tua própria matéria, um caso bem difícil de explicar até. Parece meio surreal. Pelos orifícios naturais, então pela boca, nariz, nas fotos, não sei se esse aí tem fotos, tem alguns que tem fotos, aparece saindo do nariz, saindo das orelhas. Os espíritos combinam esse ectoplasma com os fluidos retirados do ambiente. É o fitoectoplasma das plantas, o zooctoplasma dos animais e assim por diante. E molda as formas e os corpos desejados. E tem depois eles materializam em parafinas e tudo, tem bastante coisa. Inclusive no Museu das Almas do Vaticano tem esse tipo de coisa aí, de materialização. E ectoplasma é matéria. Todos os seres vivos a possuem. Na verdade, é substância intracelular. Então isso aí é um dos mistérios. Como é que de dentro da célula sai para fora? Mas acontece. Tem coisas que a gente não consegue explicar ainda. Eu sempre cito a questão do mel, né? Que nem os químicos sabem. Não consegue fabricar o mel. Nem os químicos conseguem fazer, né? Imitar o mel. É que nem tu aproveitar a energia de um raio. O cara que chegou mais perto disso foi o Tesla. É difícil tu concentrar e aproveitar aquela energia. No entanto, alguns seres humanos são capazes de exteriorizá-la. E tem alguns slides, não sei se nesse ou em outros estudos, que mostram que bocejos, cistos, tem algumas coisas que acontecem às pessoas, sintomas, que podem ser ectoplasma. Mas pode ser outras causas orgânicas também. Ocupa lugar no espaço, possui massa e peso, então isso aí foi pesado, foi analisado por químicos. Um odor bastante desagradável e que pode ser tocado e examinado. E, inclusive, ele, se tu tentar cortar, ele acaba se rompendo e acaba afetando o próprio médium, porque ele veio do médium. É uma coisa até perigosa querer mexer com isso e prejudicar a saúde física do médium. Por ser um material extremo, tem médios que levam um dia inteiro, às vezes, para se recuperar de uma sessão de materialização, porque ele fica fraco mesmo. Por ser um material extremamente... E por isso que é bem raro. Já no passado se fez mais experiência, mas hoje não se faz tanto. Pode ser facilmente moldado e envolver um espírito desencarnado, tornando momentaneamente visível e mesmo tangível. E isso aconteceu com Jesus, quando ele ressurgiu 3 dias após a crucificação. Esse mesmo fenômeno aconteceu lá. A tal ponto que ele conseguia comer e conversar com as pessoas e passar por um cara encarnado. Mas era uma materialização tangível. Era um desses casos de ectoplasmia aí. Muitos trabalhadores sentem cheiro de ozônio nas sessões de materialização. Então, ozônio é o O3, né? Isso, O3. É uma molécula composta de 3 átomos. O O2 é oxigênio, o O3 é ozônio. Se rompem devido à radiação ultravioleta. Os átomos separados combinam-se individualmente com outras moléculas de oxigênio. Tem que ter certo cuidado com o ozônio. Ele lá na troposfera, ele ajuda a absorver a radiação ultravioleta que vem do Sol. Em química, quando se trabalha com ele em laboratório, se tem muito cuidado,
em algumas reações porque ele pode gerar explosões. E tem gente que está usando isso aí para fins terapêuticos. É meio complicado isso aí, né? Existe água ozonizada, existe. É, Mas até que ponto é saudável? e Talvez o existe, Halia possa explicar melhor. e tem Eu pessoas tenho minhas dúvidas. tem pessoas propondo ele como Via retal. cura, via retal como cura pro Covid, mas não façam isso, tá? Não tem comprovação nenhuma. Inclusive, não se sabe os efeitos negativos que isso pode gerar no ser humano. Então, Mas ele mata bactérias, mata vírus, sim, né? ele é Agora forte, né? não sei até que ponto usar aqui no, na crosta, lá em cima ele faz mais benefício, bloqueando o ultravioleta, né? Eu tenho ultravioleta A e B também. Preparação do ambiente, então. Trabalhadores encarnados, então nós, né? Abster-se de bebidas alcoólicas, pelo menos naquele dia lá, que vai ter uma sessão de materialização ou de cirurgia espiritual, alguma coisa desse tipo. Evitar bebida, evitar cigarro, evitar alcoólicos de qualquer tipo. Ali repete, né? Pensamentos inadequados e pedidos pessoais. Tudo isso pode atrapalhar. Imagino que drogas também, né? Sim, sim, drogas também. Então seriam pensamentos elevados, coisas mais elevadas. Eu quero saber dos meus interesses. Isso aí é inadequado, né? Tu tem que ter um propósito elevado, não pensar em ti mesmo. Um grupo Mediúnico. mediúnico, que funciona na base da irresponsabilidade, da desconfiança, já nem funciona, né? Da negligência, da má vontade, e aí pode entrar os intrusores também, aqueles bagunceiros. Sem que os seus componentes, por exemplo, o jogo do copo, né? Sem que os seus componentes estejam efetivamente entrelaçados pela mais santa fraternidade, o mais possível, né? Nós não somos santos, mas elevar o pensamento, elevar a frequência, a vibração. Lembrando que a vibração alta é saúde, vibração baixa é doença. É mais ou menos como o sangue que tranca, né? E gera doença. Por isso que o sangue é analogia com o fluido, né? Ele é um fluido, né? Sim. Pelos mais elevados propósitos. Um grupo desse tipo, analisando psicoscopicamente, eles tinham até um aparelho que chamava psicoscópio. E tem esse aparelho no plano espiritual também. Pelos mentores ou amparadores, mestres, né, amparadores, anjos da guarda, ficará sem dúvida à mercê dos interesses que norteiam a sua existência e seu funcionamento, possivelmente dirigido por infelizes entidades. Aí pode haver aquela história de cegos controlando cegos. Daí tem os espíritos zombeteiros, mas pode vir Zombeteiros, espíritos né? mais perigosos também, não é? Pode vir demoníacos mesmo. Né? Alguns se prendiam aos quefazeres, coisas do dia a dia, né? É aquela história, tu entra, qualquer igreja, qualquer casa de oração, preocupação, coisas da terra, dinheiro, deixa pro lado de fora. Dentro daquele ambiente é um ambiente sagrado, um ambiente que tem que estar o pensamento elevado. Por isso que as pessoas sentem bem. No seu culto, na sua igreja, na sua mesquita, ou onde que seja uma casa de oração. Na sinagoga. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Os mais novos em espiritismo exibiam enorme irresponsabilidade. Isso vale para outras igrejas também. Tu tá ali, tu tá pensando em negócio, em dinheiro, ou na casa, não adianta nada tu tá ali. O corpo tá ali, mas a tua mente, e onde está teu pensamento, está teu espírito, como Jesus dizia. Alguns encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Por isso que muitas sessões que eram mais pessoas ou cientistas céticos, muitas vezes as coisas não aconteciam direito. Eles, viu que aí eles diziam que estavam certo porque eles não tinham a mente aberta para poder analisar sem preconceito, né? Já vinham com preconceito. A expectativa ansiosa perturbava a corrente vibratória. Observava e se apreciava uma instabilidade de pensamento. Tem uns até dormindo, né? Às vezes a pessoa, fui à igreja, nem sei o que o padre falou, o que o pastor falou, ficam dormindo o tempo todo. Sim. Isso aí ele pode estar sendo obsidiado ou vampirizado energeticamente por espíritos chamados demoníacos pelo pessoal evangélico, de baixa vibração, né? Então, perigo. Todo o perigo desse trabalho está na ausência de preparo dos nossos amigos da cruz, nós mesmos, né? Só que aqui eles que estão falando em referência a nós. Os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furta como exímios princípios de elevação moral. E pode ser até um cientista materialista, né? Uma coisa que tu citou ali, aquelas brincadeiras do copo, compasso, tabuleiro, Ouija,
a, o que eu sei é o seguinte: o espírito mais poderoso que pode ser invocado por aquilo, ele é um espírito demoníaco de nível alto. Sim. Então, inclusive eu até vi um caso de uma, já vi, eu vi um caso de uma moça que ela estava jogando e estava jogando aquilo lá e ele se apresentou. Ele não chegou a fazer nada de ruim, mas ela disse que a energia negativa que teve no lugar Se tu era. chamar, ele vem, né? Aham. É que ele não vem. A ideia não era chamar ele, na verdade. Mas ele pode vir também. Porque tá brincando sem Porque às vezes tem gente que diz, diabo não existe, demônio não existe. Não, existir, existe. Porque mesmo Jesus, quando ele, aquele de Guedara lá, que era da Decápolis, né? Era cidades gregas construídas lá na Samaria. Na Galileia, aliás. Aí eles chegam e dizem para ele, Senhor, mestre, o que queres conosco? Então eles mesmos reconheciam Jesus como autoridade moral. Uhum. Abraço pra Cida da Silva. Cida da Silva. Inclusive, muita gente não sabe, mas até o próprio islamismo reconhece Jesus Cristo como autoridade, como uma figura de importância. Só o judaísmo que não reconhece ele como Messias, né? Até eu questionei com o youtuber lá, ele dá aula de hebraico, que quando ele diz que, quando ele fala os coxos andando, os surdos ouvindo, os cegos vendo, ali ele, é como eles dizem, né? Eu sou o Messias. Nesse dia isso se cumpre. Aí ele se referindo a Jeremias, e mesmo eles entendendo, mesmo assim eles não aceitam ele como Messias. Na verdade eles queriam um cara tipo Davi, né? Judas Macabeu, um cara guerreiro, um cara que lutasse contra os romanos. E Jesus era de paz, né? Saiu fora ali. Não, é que pra... Jesus era de paz. O nome da criatura que supostamente atormenta o tabuleiro Ouija é Zoso. Esse eu nunca ouvi falar. E muitas vezes o cara é um cientista, mas ele não tem visão aberta. Ele tem aquele preconceito. Ou isso não existe, ou ele já vai ou achando que ele é uma fraude. Ele vai com o objetivo de tentar desmascarar os médiums. Então, o objetivo das sessões de materialização: atendimento a espíritos sofredores encarnados no serviço de cura. Então, aqueles que vão para o centro ou para a igreja. Facilitar investigações responsáveis previamente planejadas no plano superior. E os bagunceiros já nem deixam entrar. É como se tivesse aqueles... Quando tu entra num clube, os que ficam na porta, né? Os guardiões. Tem no plano espiritual também tem isso. Exaltar a vida imortal. Se diz que eterno é Deus. Nós somos imortais, que nós temos princípio, mas não temos fim. E aí está a figura do Charles Richer, médico, pesquisador, tratado de metapsíquica, hoje tu baixa pela internet, e criador do termo ectoplasmia também. E ele ganhou o prêmio Nobel na questão da alergia. Inclusive, uma coisa interessante, já que o Flávio falou sobre essas irresponsabilidades e essa brincadeira do copo, o Zoso, essa criatura aqui que acredita-se ser o espírito que habita lá, que pode ser invocado pelo Ouija. O Zoso ele foi citado pela primeira vez em março de 2009 pelo internauta Darren Evans, que publicou um extenso relato sobre o demônio em um fórum aberto de ocultismo. De acordo com Evans, ele estava em mais uma sessão convencional de Ouija quando encontrou o demônio pela primeira vez, que forçou a prancheta a se mover incessantemente pelas letras Z e O. Zoso. Tá, mas se era usado já há 200, 300 anos, por que fala especificamente nesse aí? E aqui, voltando. Ó. O Zoso também disse que estava ali para levar a família do americano ao paraíso, entre aspas. E ao ser questionado onde seria tal local, o espírito escreveu Hell. Inferno. Exatamente. Então, tem que ter cuidado com essas irresponsabilidades. Highway to Hell, rodovia. Provavelmente ele já é uma entidade antiga, só que ele se apresentou dessa forma nesse contato. É interessante, na história do Kardec, quando apresenta o espírito Zéfiro, o Zéfiro é o Valdo Vieira. Então ele ajudou o espiritismo, e depois, na última encarnação, ele acabou caindo fora, né? Mas ele ajudou a formar o espiritismo. E a história desse relato aqui é bem macabro, né? Dessa aparição dele, né? Na verdade, o Valdo Vieira, ele queria que o espiritismo fosse apenas ciência. Ele era contra o lado religioso do espiritismo. Aqui, ó. Só continuando aqui pra gente
falar de acordo com esse relato, né? Ó, após ouvir, ou melhor, ler, outras ameaças e obscenidades do Zoso, o Ivans correu para o banheiro para pedir auxílio de sua namorada, que estava dando banho em sua filha de 1 ano. Misteriosamente, a mulher não estava lá e o banheiro estava transbordando, afogando a criança. Então, eu já vi a brincadeira do compasso de perto, não participei, com medo, e a melhor coisa que eu fiz foi não participar daquilo. É. Mas eu já vi o pessoal fazendo aquela brincadeira. Eu nunca aceitei que colocasse meu nome. Falei, não, vocês não vão colocar meu nome nisso aí não, porque com esse tipo de coisa É a não se mesma brinca. coisa procurar uma cartomante, uma quiromante e pagar. A pessoa que tem o dom, ela não cobra. Quando começa a cobrar, é charlatanismo. Pessoas que têm dom não cobram. Uhum. Lembrando que esse ocultista ele conseguiu salvar a menina da morte iminente, mas ainda responsabiliza a criatura pelo fato da filha precisar ser levada ao hospital em outra ocasião, por conta de uma infecção inexplicável. Por sorte, ela se afogou, mas ela, graças a Deus ela não morreu. Mas quase. Tu quer ver que é interessante a história? Ontem o Luiz Gu Rivas estava explicando em Heidzile, quando começou o moderno espiritualismo, que depois virou espiritismo por Kardec. As irmãs Fox eram metodistas, o pai delas era pastor metodista. E ali perto de Heidzile tem uma cidade, não lembro o nome agora, mas era a cidade de Andrew Jackson Davis, que era pastor, presbiteriano, não lembro agora, e o cara tinha vidência, ele enxergava céu, inferno, espíritos, e era evangélico. Uhum. Então o protestantismo ajudou a fundar o catolicismo, e o catolicismo junto, ajudaram a fundar o espiritismo. Por isso que tu no livro dos Espíritos tu acha Tomás de Aquino, tu acha, além de outras entidades importantes. O Frei Luís, que é o Luís IX, né, de França, que era um cara santo também. O Napoleão era o próprio Júlio César. Aí tu vê como ele repete o erro, né? Sim. Júlio César, Alexandre o Grande, Napoleão. Era para unificar a Europa. O que a gente chamou de União Europeia era para ele fazer em 1815. O objetivo da Só história. que aí ele virou um ditador, virou um imperador. A principal importância da história é a gente aprender com ela para não repetir os erros. É. Mas tem gente que insiste em cometer os mesmos erros sempre. E tem alguns que dizem que o Hitler é o mesmo também, porque o Hitler cometeu o mesmo erro em tentar atacar a Rússia e morrer no frio, né? O caso da Annelise Michel dizem que uma das criaturas que possuiu o corpo dela se apresentou como Hitler. As Bruxas Salem? Não, a Annelise Michel. Aquela que deu origem ao filme Os Ursinhos de Emily Rose. Ah, tá. Então, Charles Richer, o termo ectoplasmia foi criado por ele. Nobel de Medicina em 1913 por trabalhos relativos à anaflexia, então reações alérgicas. Após isso, Charles Richer se dedicou a trabalhos com o intuito de descrever experiências. Aí eles começaram a estudar a telepatia, precognição, esse tipo de coisa. Fenômenos de materialização, esse aqui psicocinéticos, né? Produzidos pela médium Eva Carrier em Argel em 1913. Então, uma das famosas médium de materialização. Tem o Guziski, tem Eva Carrier. Esse é outro físico, William Crookes, 1832-1919. A maioria deles, então, é final do século XVIII, final do século XIX e início do século XX. Ali o espírito Cat King, e alguns diziam que o espírito Cat King era o duplo da Florence Cook, que era médium. Só que tem um detalhe. A Cat King era mais bonita, a pele era mais clara, a altura era diferente, a pulsação era diferente, o batimento cardíaco diferente, a respiração diferente. A Florence Cook tinha asma e o espírito não tinha asma. Os duplos, para quem muita gente conhece por outro nome, chamado Doppelganger, que eles são... Aí tu tá falando da visão em dois lugares ao mesmo tempo. Tem até o livro duplo do Dostoiévski também. Eu tô falando dos espíritos... os fantasmas de vivos, aí é outra coisa. Os fantasmas que eles chamam de duplos, muitas vezes referidos na ficção, eles são chamados de doppelgangers, muitas vezes. Elas são criaturas que elas isso. Elas fazem parte principalmente das crenças alemãs lá daquela região da Europa, e elas mimetizam outras pessoas. O Padre Pio, qual é o outro que foi visto em vários lugares ao mesmo tempo? São Francisco, Santo Antônio de Pádua, aí é esse caso que ele falou ali. Aí é o próprio duplo da pessoa, o chamado perispírito, que é visto em dois lugares. E então ali o espírito Cat King, totalmente materializado, e eles mediam frequência cardíaca, respiração.
Pediram até para uma mulher examinar para ver se tinha vagina. Tu vê até que ponto chega. Uhum. E muitas vezes a média era amarrada, era mesmo estando dormindo, né? Críticos afirmavam que o médium e a forma materializada era a mesma pessoa. Então foi o que eu falei. E na verdade foi provado que não. A foto prova duas, porque ali ó, a Florence Cook, a médium, está dormindo. E o espírito está fora. Ele sai da médium e o espírito materializa daí o ectoplasma. Então como é que vai ser o mesmo se uma está acordada e uma está dormindo? Uhum. E ele diz que a foto demonstra duas personalidades distintas. Duas personagens distintas. Falam diferente, os sinais vitais são diferentes. Ali materializações em parafina, no Museu do Vaticano também tem. Museu das Almas do Purgatório. Então isso aí, a parafina é quente. Como é que uma pessoa vai meter a mão na parafina quente sem se queimar? Uhum. A mensagem final então. Procuram-se por lá os espíritos materializados para fenomenismo passageiro. Ao passo que nos outros vivemos à procura dos homens espiritualizados para o trabalho sério. Nosso lar em conversação. Benevenuto. Isso aí eu acho que é o fim, né? Mais coisa, acho que aqui, ó. Ali uma seção das mesas girantes, a época das mesas girantes. Ali mostra o ectoplasma no meio ali saindo da boca, mas pode sair do nariz também. Ali sai de ambos. Ali do nariz, da boca, então são várias fotos. E a pessoa, o Peixotinho ali no meio, aqui no Brasil. Tinha algumas experiências com a Ana Prado lá no Pará. Então no Brasil, na Europa. O rosto ali no meio do mundo. Ali eu acho que é o Vitor Hugo ali, eu acho. É parecido. Um de Mas barba ali. Ou é o Xenagnos, é um barbudo. acabou. Isso aí então. Semana que vem continua o mesmo tema, né? Sim, semana que vem daí vai ser falado sobre o ectoplasma só. Ectoplasmia, que é mais específico ali. Que pertence à materialização, mas seria mais específico. Boa noite, então.